pediu de manhã, recebeu de noite. Olha que bênção, que maravilha, né? Então, você está com a sua Bíblia aí? Irmãos, eu amo a palavra de Deus. Eu amo a Bíblia. E sabe uma coisa que eu tenho visto? E nós vamos falar sobre isso hoje. A Bíblia, ela é um livro para pessoas fracas. Sabia disso? A Bíblia é um livro para pessoas ansiosas. A Bíblia é um livro para pessoas medrosas. E a prova disso é que tantas vezes na Bíblia está escrito assim: não tema, não tema, não tema. Você não precisa ficar falando não tema para uma pessoa super corajosa. A Bíblia fala não tema, não tema, não tema. Por quê? Porque a Bíblia foi escrita para pessoas medrosas. A Bíblia foi escrita para pessoas tímidas, para pessoas difíceis, complicadas, para pessoas fracas. A Bíblia é o teu livro, irmão. A Bíblia é o meu livro. Porque é um livro, irmãos, que eu posso me identificar. E é um livro que eu posso receber força. E eu não sei se você tem algum desses problemas aqui, se você é ansioso, se você tem medo, se você é tímido, se você é difícil, se você é fraco. Se é para você, esse livro é para você. E eu quero compartilhar nessa noite, em Filipenses, no capítulo 4, no verso 6. Esse foi o... Quem está lendo o livro de Lucas aí diz amém. Amém. Quem não está lendo diz misericórdia. Ah, todo mundo está lendo, né? Glória a Deus. Hoje nós lemos Lucas. Hoje nós lemos Lucas. Amém. E quem decorou o versículo aí que nós distribuímos? Alguém se arrisca? Quem se arrisca, levanta a mão aí para eu ver. Ninguém se arrisca? Mas quem? Além da Michele? Alguém arrisca? Ninguém, gente. Quem botou no espelho aí? Deixa eu ver aquele versículo aí. Amém. Leram bastante? Todo dia que estava lá penteando suas madeixas, eu vi lá, eu fui na casa da Fefe, tinha versículo no banheiro, na porta do armário, tinha versículo no espelho, tinha versículo, tudo quanto é lugar. Filipenses capítulo 4, verso 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, façam conhecidas as vossas necessidades diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Pastor, como é que você conseguiu decorar isso? Eu repeti. Mas qual o objetivo disso? É porque eu tenho problema, irmão. E sabe por que eu decorei isso? Porque eu repito isso para mim mesmo constantemente. Eu fico repetindo para mim. Não ande ansioso por coisa alguma, João. Vamos lá, João, pela oração e súplica, presente ao Senhor toda a sua necessidade, com ação de graça. E aí eu declaro, irmãos, sobre a minha mente, sobre o meu coração, a paz do céu que excede todo entendimento, guardará a minha mente e o meu coração em Cristo Jesus. É por isso que eu decorei, para eu repetir para mim mesmo. Então você precisa decorar. Fala com esse irmão que está do seu lado. Você tem que decorar, irmão. Falou? Tem que decorar, hein? Abre a sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 4, verso 6. Eu quero ler com você. Aleluia. Filipenses 4, 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Outras traduções diz: não andem ansiosos por coisa alguma. Vamos lá, irmão. Então vamos dar uma pausa aqui. Coisa alguma é coisa? Você sabe o que quer dizer? Eu fui pesquisar essa palavra no grego. E a palavra no grego para coisa alguma, ela tem uma tradução interessante. Ela quer dizer coisa alguma.
Os originais gregos, a palavra coisa alguma, presta bem atenção, anota aí, ela quer dizer coisa alguma mesmo, entendeu? É só isso que quer dizer mesmo. Irmão, coisa alguma não está direito de nada. A Bíblia diz, não andem ansioso nem inquieto por nada. E tem gente que já ouviu tanto isso que já decorou só essa primeira parte do versículo. Não ande ansioso, não ande ansioso, não ande ansioso. Tá bom, pastor, já ouvi tanto isso. Quem já ouviu isso muito? Não ande ansioso, não pode ficar ansioso por nada, pastor. Eu já ouvi muito isso, eu já decorei isso. Mas, irmãos, é fácil? Quem acha que é fácil aí, levanta a mão. Não é fácil. Mas sabe, irmãos, às vezes a gente decora só a primeira parte. E a gente cria até uma aversão. Não ande ansioso, não ande ansioso, tá bom. Mas eu preciso de ajuda para lidar com isso. Porque eu sei que a Bíblia diz para não andar, mas eu sei também o que eu passo. Eu sei o que eu sinto. Eu sei as lutas que eu travo. E, irmãos, eu vou te falar, eu nunca tinha tido crise de ansiedade até vir para Madame Machado. Até ser pastor titular, aleluias, glórias. Não, a culpa não é sua não, tá, irmão? É só da Sol. A Sol que... Depois que a Sol veio para cá, começou a me dar essas loucuras aí, irmão. Depois que a Sol veio para cá, meu Deus do céu, eu descobri o que é ansiedade na minha vida, gente. Meu Deus do céu. Ela está me ajudando a orar mais, entendeu? Mas, irmãos, eu nunca tinha tido esse tipo de luta, sabe? Mas eu comecei a descobrir em mim mesmo coisas que eu não tinha sentido ainda. Pensamentos constantes, coisas para resolver que eu não conseguia resolver. Coisas que estavam fora do meu controle, problemas de pessoas que tiravam o meu sono. Sabe? Pessoas que assim, quando eu conheço a história de vocês, gente, sério mesmo, gente, quando eu paro para conversar um pouquinho com vocês, eu falo, Deus, ainda bem que o Senhor está no negócio, ainda bem que lá é uma igreja e o Senhor é o Senhor do negócio, eu sou só um ajudante, porque se eu fosse para resolver o problema de todo mundo, eu pedia as contas desse emprego aqui, porque, gente, quando eu conheço vocês, quando eu conheço as lutas de vocês, as batalhas de vocês, olha, não é mole não, viu? Vocês são guerreiros demais. Fala com essa pessoa que está do seu lado, fala, parabéns, hein? Parabéns porque você está de pé. E aí, irmãos, eu começo a somatizar tudo isso, sabe? Começo a pensar no problema de todo mundo e de vez em quando eu me pego numas crises. Mas a Bíblia diz, não anda ansioso, João. A obra vai sair, João. O fulano vai voltar, João. As coisas vão dar certo, João. No trabalho, na igreja, a provisão vai chegar, o salário vai chegar. E aí eu falo, meu Deus, eu não posso ficar ansioso por nada disso. Mas sabe, irmãos, uma coisa que eu descobri, que a Bíblia nunca me diria para fazer alguma coisa sem me dizer como. E aí é que está o ponto, irmãos, olha aqui para mim. Nessa noite eu não vim para colocar um peso sobre você, mas eu vim para te encorajar. Eu vim para te dar um caminho, eu vim para te dar uma ferramenta, eu vim para te dar uma solução, eu vim para te ajudar. E para te dizer, meus irmãos, existe sim como, é possível nós vivermos uma vida sem inquietações ou ansiedade. Ou pelo menos, presta atenção, eu acredito que não tem como a gente nunca se preocupar com nada. Mas eu acredito que existe como nós desenvolvermos uma vida onde nós não vamos entrar em crises que vão durar semanas. Mas eu acredito que é possível que a gente consiga administrar, identificar e aprender o que fazer na hora certa para receber aquilo que a Bíblia tem para nós. Amém, irmãos? E eu vim aqui só para te encorajar. E a Bíblia diz, não andem ansiosos por coisa alguma. Tá bom, apóstolo Paulo, como que eu posso fazer isso? Ele diz o seguinte, no verso 6 ainda. Antes, ao invés disso, todas as vezes que vocês estiverem inquietos, todas as vezes que vocês se pegarem ansiosos, preocupados, e vocês sentirem que vão entrar naquele processo de crise, de luta,
façam o seguinte: façam conhecidas as suas petições em tudo diante de Deus, pela oração e pela súplica. Ah, irmãos, parece simples, mas sabe uma coisa que eu tenho descoberto? De repente você vai se identificar aqui. Muitas das vezes, pedir é uma dificuldade muito grande. Porque às vezes, irmãos, a gente tem problemas, a gente pensa no problema, pensa em soluções. Olha aqui, ó. A gente pensa em soluções, a gente conversa com um, a gente somatiza aquilo, a gente absorve aqueles problemas e passa um dia, passa 2 dias, passa 15 dias. Sabe a única coisa que a gente não fez? Apresentar ao Senhor. Estou sozinho nessa aí, irmão? Quem aqui também? A gente leva horas, dias, até semanas, até que a gente... vou apresentar minha necessidade ao Senhor. A gente fala muito, mas não fala com a pessoa certa. A gente fala com a esposa, fala com o marido. E hoje eu aprendi uma coisa aqui de manhã. Além de muitas coisas, eu aprendi uma coisa. Na quarta-feira, eu pregando aqui, eu disse o seguinte, irmão, Jesus, ele disse, fale ao monte. Ao problema, à dificuldade, à luta, sabe? Fale com o monte. Mas eu disse a expressão, fale ao monte. Eu não vou falar o nome não, tá, gente? Só quem estava aqui de manhã. E aí o irmão, o esposo conversando com a esposa, gente, eu achei aquilo o máximo. E a esposa falou para ele assim, você está falando muito. Aí ele falou assim, mas o pastor na quarta-feira falou que a gente tem que falar um monte. A gente tem que falar um monte. E eu estou falando um monte. Aí ela, não é fale um monte, é fale ao monte. Ele, sim. Às vezes, irmãos, mas isso daqui foi bom para a gente aprender, porque não é só esse irmão aqui não, você está rindo dele, mas de repente é o seu caso aqui, você fala um monte, é ou não é, irmão? Fala um monte, reclama um monte, murmura um monte, tem mulher aqui que parece uma goteira, goteja um monte, e a Bíblia diz em Provérbios que, meu irmão, é melhor viver numa casa com goteira do que com uma mulher reclamando, falando um monte na nossa cabeça. Mas tem homem que também fala um monte com a esposa, reclama de tudo, mas a gente não fala com o Senhor. E Paulo está dizendo, sabe o quê? Se você quer não andar inquieto nem ansioso por coisa alguma, a primeira, não a última, a primeira coisa, apresenta a sua necessidade ao Senhor. E eu não sei de onde que entrou no meio da igreja, mas tem uma coisa esquisita no meio da igreja, dizendo o seguinte, não peça. E tem até uma música, né? Hoje eu não vou te pedir nada. Deixa de ser bobo, irmão. A Bíblia está dizendo, peça, apresente as tuas necessidades ao Senhor. Não, eu não tenho nada o que pedir a Deus. Então você é muito bom, irmão. Porque Jesus disse o seguinte, o pão nosso de cada dia, me dá hoje, Senhor. Apresenta as tuas necessidades ao Senhor. O problema é que a gente anda muito ansioso, porque a gente não apresenta, a gente não faz o básico. Fala com esse irmão que está do seu lado, apresenta a tua necessidade. Sabe o que eu aprendi, meus irmãos? Escuta bem. Deus está nos chamando a um lugar de dependência. Ei, Deus está nos chamando a um lugar de dependência. A Rita falou hoje aqui de manhã, orai sem cessar. É um lugar de dependência, onde tudo eu peço ao Senhor. Eu peço ao Senhor pela minha família, pelos meus filhos, eu peço segurança, eu peço proteção, eu peço provisão, eu peço sabedoria, eu peço por aquilo que eu preciso, pelo trabalho, pelo contrato que eu preciso fechar, pela porta que precisa abrir, eu peço para Deus abençoar você, eu peço para Deus abençoar meu patrão, meu trabalho, para Deus não deixar faltar, eu peço o pão de cada dia.
Eu peço. Por quê? Porque Deus está me chamando a um lugar onde eu dependo dele para tudo. Para tudo. Deus não quer filhos independentes. Deus quer filhos constantemente dependendo dele para tudo. Amém, meus irmãos? É um lugar de constante dependência. E eu quero te falar uma coisa aqui que de repente vai animar um pouco a tua vida de oração. Não orar é não depender. Quando você não ora, você está dizendo: eu não preciso, eu não dependo. Diga assim comigo: não orar é dizer não preciso. Então, irmão, se você está aqui nessa noite e você não tem pedido a Deus, não tem orado, você está dizendo para Ele: Deus, eu mesmo resolvo meus problemas, eu não preciso do Senhor. Mas quando você ora, você está dizendo: Pai, eu preciso. As necessidades mais básicas da minha vida, eu preciso apresentar ao Senhor. Sabe, meus irmãos, nós buscamos a solução dentro de nós, mas a solução está no céu. Sabe aquele problema que você enfrenta quando de repente, olha aqui, suas contas estão tudo ali certinha. Aí de repente acontece um problema. De repente uma conta nova aparece. O que a gente faz? A gente vai buscar a solução aonde? Dentro de nós. Na preocupação: como que eu vou fazer? Como que eu vou pagar? A quem que eu posso recorrer? Qual conta que eu não vou pagar? Como é que eu vou fazer? Mas, irmãos, a tua solução está no céu. Quando o problema vem, a primeira solução tem que ser: Deus, eu preciso de ajuda. Deus, eu preciso de solução. Deus, eu preciso de sabedoria. Senhor, eu preciso. Senhor, eu preciso. Senhor, essa conta fechou. Senhor, essa porta fechou. Senhor, o desemprego. Senhor, o cliente não pagou. Eu preciso da tua ajuda. Pai, me ajuda. Nós precisamos levantar um povo que apresenta as suas necessidades ao Senhor. Amém ou não amém, irmãos? Uma vez eu estava ouvindo uma história de uma irmã, e essa irmã, ela tinha 5 problemas para resolver. Lá em Correias, ela contou essa história para a gente. 5 problemas. Só que essa irmã, presta atenção nisso, é uma irmã de oração, constante oração. E ela tinha 5 problemas. Quantos problemas? Para resolver. Sabe o que ela fez? Em vez de tentar buscar solução para cada um deles, ela foi orar. E na oração ela apresentou as necessidades dela ao Senhor. Sabe o que o Senhor falou para ela? Olha que engraçado, Deus tem bom humor, irmão. O anjo não tem não, os anjos não têm bom humor não, mas Deus tem. Deus falou para ela no coração dela assim, falou: filha, eu tenho pelo menos 20 soluções para cada um dos seus 5 problemas. Irmão, ela levantou e falou: acabou, fechou. Isso porque Deus foi bem-humorado com ela. Você consegue entender? Que para cada um dos teus problemas, Deus deve ter umas 100 ou 200 ou 500 ou 1000 soluções para cada um dos problemas que você não sabe como resolver. Mas pastor, como que eu recebo essas soluções do céu? Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 33. Jeremias capítulo 33. Fala assim comigo: Deus tem várias soluções para cada problema. E você aí tentando resolver seus problemas sozinho, irmão? Você aí tentando, queimando a sua cabeça, queimando neurônios, gerando ansiedade, tentando resolver seus problemas quando Deus está querendo te dar inúmeras soluções para cada um dos seus problemas. Jeremias 33, no verso 1. Interessante, irmãos. Quem está acompanhando aí o negócio de inteligência artificial? Deixa eu ver. Quem está acompanhando aí? Alguns, né? E eu converso muito com o Júnior sobre inteligência artificial. Não sei se você já ouviu falar no tal do ChatGPT. Tem até alguém rindo aqui para mim porque está usando isso, né? Nos trabalhos, na faculdade, né? Não vou falar teu nome porque está gravado ali, senão vai dar ruim. Esse ChatGPT é uma inteligência artificial e você pergunta... Olha, irmãos, que interessante. Ele tem um banco de dados
E você pergunta qualquer coisa e ele te dá uma resposta. E você ainda pode falar para ele assim: eu quero outras respostas. Ele te dá mais respostas. Me dê 5 respostas, ele te dá 5. Me dê mais, ele te dá mais. Aí eu te pergunto, se uma inteligência artificial limitada pode te dar soluções para tantos problemas, quem dirá o nosso Deus ilimitado em sabedoria? Ele pode te dar uma solução e você falar: Senhor, você pode me dar outra? Claro, filho, eu te dou 5, te dou 10 soluções para isso daí. Mas por que a gente não recebe essa sabedoria? Sabe por quê? Jeremias 33, verso 1, diz assim a palavra do Senhor: e veio a palavra do Senhor a Jeremias pela 2ª vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda. Ele estava naquele problema, ele estava ali prisioneiro. E o Senhor disse: assim diz o Senhor que faz isso, o Senhor que forma isso, para o estabelecer, o seu nome é Senhor. Clama a mim e respondeste-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Em outra tradução diz assim: fale comigo e eu te responderei. Pergunta a mim e eu contarei a você segredos fabulosos sobre os meus planos. Você sabe por que a gente não tem soluções pelos nossos problemas? Porque a gente não pergunta. A Bíblia está dizendo assim, ó: clama a mim e eu vou te responder, meu irmão. Jeremias estava dentro do calabouço e Deus estava dizendo para ele: filho, para de reclamar, para de chorar. Chorar não resolve problema. Reclamar não resolve problema. Mas ele está dizendo assim: clama a mim, eu vou te responder coisas que você não sabe. Fala com esse irmão que está do seu lado, fala assim: meu irmão, o que você está esperando? Clama a ele, ele vai te responder. Ele vai te dar a solução. Ele está te chamando para a oração. A Bíblia diz o seguinte: faça suas necessidades conhecidas diante do Senhor. Como? Pela oração. Sabe por que a Bíblia tem que dizer para a gente orar? Porque orar não é fácil, orar é luta. Nós ouvimos aqui hoje de manhã: orar é luta, irmão. Quem passa a luta para orar? É a distração, é o sono. Ó, tem gente bocejando aí, ó, inimigo aí, ó. Dá um beliscão aí em quem bocejou agora. Se alguém bocejar do seu lado, você tem minha permissão para dar um beliscão nele, nela, e dizer: sai em nome de Jesus, sono. Ó, se bocejar, eu tô dando permissão, pode beliscar aí. Fala assim: o pastor mandou, receba. Irmãos, oração é luta. Sabe por quê? Porque o diabo não quer que você ore. Porque se você orar, você vai ter uma vida poderosa. Se você orar, você não vai andar ansioso. Se você orar, você vai receber resposta. Se você orar, você não vai andar inquieto. E a minha maior luta, sabe qual é? É orar. A minha maior luta com o diabo, sabe qual é? É orar. Eu luto contra a distração. Eu luto contra o sono. Eu luto contra o cansaço. Eu luto contra o entretenimento. Eu luto. Vocês não, né? Vocês são crentões. Mas eu luto. Luto, irmão. Chega em casa, vontade, né? Você senta no sofá, uma televisãozinha aqui, é só... É ou não é, irmão? Na hora do almoço, TikTok, só rolando, né, irmão? Hã? Fala a verdade aí, irmão. Confessa aí, ó. O Instagram. Eu luto contra o entretenimento, luto contra a preguiça. É, irmão, preguiçoso. Minha carne é preguiçosa. Minha carne não quer orar não, irmão. Minha carne quer fazer um monte de coisa, menos orar. Eu vou te falar que a tua carne, ela luta tanto contra a oração, porque os casados aqui sabem que não tem tempo ruim para a tua carne, de madrugada. É ou não é, irmão? Ah, varão, é ou não é, varão? Mas fala para orar de madrugada. Aí não dá, né, irmão? Aí tem sono, tem cansaço. Mas é a carne.
Eu luto, irmão, luto com a carne, por isso a Bíblia diz, orem. E eu quero encorajar essa igreja a orar, irmãos. Eu quero te chamar a orar. Orar andando, orar trabalhando, orar lavando a louça, orar passando roupa. Você conhece alguém que é apaixonado por passar roupa? A gente conheceu hoje aqui. Eu conheci uma irmã que falou que ama passar roupa. Você sabe disso? Quem aqui ama passar roupa? Mais alguém aqui, ó. Única. Abre, ó, você está perdendo dinheiro. Abre uma passaderia de roupa. Cobra por isso. Começa a cobrar, as irmãs vão levar lá na tua casa lá. A empresária, qual é o ramo? Passar roupa. Mas o que a gente faz? Enquanto a gente passa a roupa, a gente faz o quê? Vai orando. Vai falando com Deus, vai orando, vai apresentando as tuas necessidades ao Senhor. Pastor, acabou a palavra, não sei pelo que orar mais, ora em línguas. Vai passando. Ih, queimou. Mas, irmãos, Deus está nos chamando para orar. Cortando aqui, ó, jardineiro aqui, ó. Oh, Deus, aleluia. Oh, glória, eu te agradeço. Senhor, abençoa, Senhor. Pastor João, Senhor, dá R$1 milhão para ele, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa meus filhos, abençoa minha família, Senhor. Abençoa aquela irmã que deve estar passando roupa agora. Ajuda ela lá, Senhor, em nome de Jesus. Deus está nos chamando para um lugar de oração. Tem gente que não ora nem para agradecer pelo alimento, mas... Olha só, irmão. Ah, não, pastor, isso é muito básico. Ah, não vou pedir para levantar a mão aqui não, para não envergonhar ninguém. Tem gente que não está nem orando mais pela comida, irmão. Pessoal... Jesus pegava o pão e dava graça, irmão. Pai, eu te agradeço por esse alimento que o Senhor me deu. Nós temos que voltar à oração, orar para dormir, orar ao acordar, orar antes de sair para trabalhar, orar antes dos seus filhos. Ó, você que é pai aqui, ó, você ora antes dos seus filhos ir para a escola? Você que é mãe? Coloca a mão nessa cabeça dos seus filhos lá e profetiza antes dele ir para a escola. É oração, irmãos. Deus está levantando um povo de oração, irmãos, um povo de clamor, um povo de oração. A gente precisa voltar a orar. E esse mês é um mês de despertar para orar. E a Bíblia diz o seguinte, ore. Eu quero que você anote. Escreva aí agora assim, escreva aí no seu celular, escreva na mão, escreva na testa. A oração é o remédio mais eficaz para um coração ansioso. Eu não conheço remédio de ansiedade, eu sei que existem remédios físicos, mas esses remédios não resolvem o problema, eles tratam o efeito, mas o único remédio que vai na raiz da ansiedade, e é o mais eficaz, é a oração. A oração é o melhor e mais eficaz remédio para uma mente e um coração ansioso. Agora deixa eu te falar uma coisa, pensar não é orar. Você sabe qual é um dos maiores problemas da ansiedade? É pensar demais. É ou não é? Quem aqui pensa demais? Deixa eu ver. Pensa demais. E você pensa que pensar é orar? Pensar não é orar. Você está pensando muito, está orando pouco. Começa a pensar menos e falar mais, e orar mais, ora mais, ora mais, ora de novo, ora de novo, ora de novo. Pastor, já orei, ora de novo. Repete a oração, ora de novo, ora mais uma vez. Orar até quando? Orar até que as tuas orações se tornem súplicas. A Bíblia diz pela oração e súplica. Sabe o que eu descobri? Que existe uma diferença de oração e súplica. Oração é uma conversa, a súplica não. A súplica é um gemido, a súplica é implorar, é gemer, é clamar com força. Pastor, mas quando que eu chego a suplicar? Quando você ora constantemente. E uma coisa que eu tenho descoberto na minha vida de oração, sabe o que é? Que a oração ela começa a fazer efeito, sabe quando? Quando ela se torna súplica. Você ora, e aí você não vê nada. E aí você ora de novo, você não está sentindo nada. Aí você ora de novo, parece sua palavra. E você vai orando, vai orando, vai orando. De repente aquilo vai se aprofundando, vai aprofundando. E chega uma hora que você começa a clamar pelo aquele milagre. Você começa a chorar. E você começa a implorar. E você começa a declarar e clamar e clamar. Aí então, aquela oração começa a gerar milagres e resultados na sua vida.
Às vezes eu estou orando por alguns irmãos aqui da igreja, e eu oro, e aí de repente, irmãos, quando eu vejo, eu já não estou mais orando, eu estou sentindo dores, eu estou chorando, eu estou gritando, eu estou clamando a Deus pelaquela pessoa, e aí eu começo a crer, eu falo, agora alguma coisa vai mudar nessa vida, porque a minha oração já está se tornando súplica, e quando se torna súplica é porque o recipiente lá no céu já está transbordando, e aí eu sei que você vai receber o seu milagre e eu também. Mas tem mais um ingrediente que nós esquecemos, esse é o último para nós encerrarmos. Primeiro, apresente as tuas necessidades ao Senhor. Como, pastor? Orando. Simples assim. Ore até quando? Ore até a sua oração se tornar súplicas. E depois, pastor, tem uma coisa que a gente está esquecendo. Com ações de graça. Fala comigo assim, ação de graça. Aqui é o problema da maioria dos cristãos. Eles oram, mas não agradecem. E há pouco tempo eu estava aqui e Deus me chamou minha atenção. Sabe por quê? Porque eu oro por vocês. Vou dar um exemplo para vocês. Eu oro muito pelos homens da igreja. Teve uma época que eu orava só pelas mulheres. Orava pelas irmãs. Deus, levanta mulheres cheias do Espírito Santo, mulheres comprometidas, mulheres pá. E aí Deus começou a fazer, o grupo de mulheres está top, né? Amém, irmãs? Amém. Uma bênção. Mas aí eu falei, opa, pera, eu tenho que orar pelos homens, porque os homens são a coluna da casa, da família. Aí eu comecei a orar pelos homens. Senhor, abençoa fulano, ciclano, Senhor Deus, que ele seja mais perseverante, mais constante, que ele seja próspero, abençoado, levanta um grupo de homens assim, aí eu orava em nome de Jesus, amém, e eu orava em nome de Jesus, amém, e Deus começou a fazer, Deus começou a trazer os homens, e os homens estão mais perseverantes e tal, só que tem uma coisa, eu estava esquecendo de agradecer por aquilo que Deus já estava fazendo. Deus falou assim, filho, você não tira um tempinho para agradecer, e aí agora eu comecei a mudar minha oração. Eu comecei a Deus, Senhor, continua abençoando, continua levantando, continua, Senhor, mas Deus, meu Deus, o Senhor tem feito algo maravilhoso. Obrigado, Senhor, pelo aquele homem que está vindo, obrigado pelo fulano que está vindo, obrigado, Senhor Deus, pelo ciclano, Senhor, ele está tão perseverante, obrigado, Senhor, pelo meu irmão aqui, obrigado pelo grupo de homens, obrigado por essa igreja. Uma igreja perseverante, uma igreja próspera, uma igreja generosa, uma igreja abençoada. Eu tenho feito ações de graças. E às vezes você que está aqui, irmã, você está orando pelo seu marido, mas eu te pergunto, você já está tendo ações, ação de graça pelo seu marido? Você está orando pela conversão dos seus filhos, mas qual tipo de ação de graça que você tem oferecido por aquilo que você tem pedido? Qual? Você ajoelha para orar, Senhor, eu te apresento a minha necessidade em oração, e quando você levanta, qual ação de graça você tem tido com relação àquilo que você tem pedido? Porque a ação de graça é a irrigação da semente da oração. Quem entendeu aqui nessa noite? A ação de graça é por isso que a tua semente não está crescendo. Você está plantando sementes de oração, mas não está irrigando com ações de graças. Você não está irrigando com gratidão. O que você pode fazer? Eu não sei, irmão. É uma ação. Você sabe que teve uma vez, eu precisava de uma vaga de colégio para o meu filho. Eu fui lá, contei isso aqui na quarta. Eu fui lá, botei os meus pés dentro daquele colégio, lá no pátio do colégio, comecei a andar lá e profetizar. Eu profetizo a vaga do meu filho. Meu filho vai estudar nesse colégio. Eu já estou vendo meu filho ali na fila do colégio e ele vai estudar aqui. Eu tomo posse da vaga para o meu filho aqui nesse colégio, em nome de Jesus. Aí depois sabe o que eu fiz? Eu vim para a igreja. Alguns dias depois eu peguei uma oferta e eu ofertei ao Senhor. Senhor, eu estou ofertando pela vaga do meu filho, que eu creio que vai sair. Entende que isso foi uma ação? Uma ação de graça. Eu ofertei porque eu estava agradecendo por aquilo que eu tinha apresentado, que era a minha necessidade.
Quem sabe você tem que começar a mudar o seu comportamento. Porque você ora para seu marido ser um príncipe, mas você não está tendo ação de graça de tratar ele como um príncipe. Você ora para que sua esposa seja uma princesa, quem sabe a ação de graça que você precisa é levar ela no Lago Sul. Ah, pastor, mas a minha esposa, ela não me trata como um príncipe. Você está apresentando sua necessidade ao Senhor? Você está orando pela sua esposa? Estou, pastor, estou orando. Já estou suplicando até. Mas como é que você está levantando da oração e agradecendo a Deus pela esposa maravilhosa que você crê que terá? Ai! De repente você ainda não tem tudo o que você quer, mas comece a agradecer por aquilo que você já está vendo. Não, eu quero que o meu marido, pastor, eu estou orando para que o meu marido seja um grande homem de Deus. Amém, irmã? Mas se ele vir na igreja um dia, já comece a agradecer a Deus por isso. Teu marido pode não ser ainda o Billy Graham, mas quando ele vir na igreja, comece a agradecer a Deus. Senhor, eu te dou graça, Senhor, porque o Senhor já está fazendo, o Senhor já está operando. Eu já estou tratando meu marido como um pastor. Olha para o teu marido e fala assim: nossa, você é um homem de Deus, hein? Já te vejo pastor, ó. Bota a mão na minha cabeça aqui, homem. É, você que é esposa, você quer ter um homem cheio do Espírito Santo, mas só fala mal dele. Tu não ora não, homem? Tu é um sem vergonha? Tu não lê a Bíblia? Ué, começa a olhar para o teu marido e olhar para ele e falar assim: marido, eu quero que você ore por nós hoje, porque você é um grande homem de Deus dessa casa. Isso são ações de... Ah, pastor, mas ele não é ainda. Mas é pela fé, você não está orando? Deus não vai ouvir tua oração? Comece a agradecer. Vamos lá, esposa, faz aí, mulher. Aproveita aí, já olha para o marido e fala: você é o cara. Sabe, irmãos, nós temos que ter ações de graças. Quando eu falo aqui, ó, nós vamos ter empresários e milionários aqui nessa igreja. Todo mundo diz amém. Mas qual a ação de graça que você está tendo com relação a isso? Você vai ser milionário. Nunca deu uma oferta de R$50? Desculpa, irmão. Perdão, senhor, não era para eu ter falado isso. Aí doeu, irmão. É, irmão, e eu estou te falando isso porque teve uma vez que eu estava numa igreja, aí um rapaz olhou do meu lado, e ele falou assim, na hora da oferta, ele olhou para mim cheio de fé, e ele falou assim: eu vou dar uma oferta de R$1.000. Eu falei para ele: não vai. Ele: quê? Eu falei: nunca dará. Ele: está amarrado, está duvidando da minha fé? Eu falei: não, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já deu uma oferta de R$100 na sua vida? Aí ele: não, R$100 não. Você já ofertou R$50 na tua vida? Ele: não, 50 não. Eu falei: nunca você vai dar R$1.000 de oferta. Porque se você não é capaz de ofertar 50, você nunca vai ofertar 100 e dá mais R$1.000. Deus me livre. Porque, irmãos, ações de graças é a irrigação da semente da nossa fé e das nossas orações. Você crê que vai ser um milionário? Começa a ser generoso hoje. Começa a profetizar hoje as tuas sementes, meu irmão. Se você quer ter um salário de R$10.000, irmão, você tem que mudar a sua mentalidade hoje e começar a ser mais ousado nas suas sementes hoje, para você colher daqui a 1 ano, ou 5 ou 10. Amém? Você quer ter uma família abençoada? Comece a orar, suplicar e ser grato. Pare de reclamar e comece a agradecer por aquilo que você já tem. Para terminar, eu vou te dar um último testemunho. Eu já contei isso aqui, mas eu vou contar de novo que tem gente que não ouviu. Eu tinha um chuveiro lá em casa, um chuveiro endemoniado lá em casa. Você já tem um chuveiro endemoniado? Eu já tive um chuveiro endemoniado. O meu chuveiro endemoniado era assim, era aquela duchinha. E, irmãos, na época do frio, aquele demônio, aquilo me atribulava. Porque, irmãos, a gente ia assim, ó. A gente primeiro que era 15 minutos antes do banho para regular, né? Aí você ia devagarzinho, no toquinho aqui, ó, na manha, na maciota. Tuc, 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 na maciota, sabe como é que é? Aí ele ia esquentando. Um fio de água, juro,
Um fio de água caindo e tu equilibrando aqui, ó. Aí, irmãos, o Satanás botava a mão lá no negócio, aí ele, pá, desligava no frio. Aí eu, endemoniado, tá frio. Aí eu ia lá de novo. A ponto, irmão, de eu cortar a resistência, sabe? Emendei a resistência. Por final, eu peguei uma escova de dente, irmão, enfiei no contato ali, falei, agora desliga, miserável, agora desliga que eu quero ver. Irmãos, eu reclamava tanto daquele chuveiro. Estou te falando, irmão, eu já era crente, mas olha, aquilo era uma coisa que o diabo usava para me atribular. Eu gritava, não falava palavrão, porque eu não falo palavrão, crente não fala palavrão, amém, irmão? Amém. Não xingava assim, né, seu filho do Satanás, né? E gritava, irmão, eu gritava dentro do banheiro de raiva. Aí um dia, o Espírito Santo me deu um tei. Aí eu falei assim, é verdade, Senhor, amém. Aí eu lá, debaixo daquele fio de água, eu comecei a agradecer. Eu falei, Senhor, eu te agradeço porque eu tenho um banheiro, eu te agradeço porque eu tenho água. Eu te agradeço porque eu tenho luz, Senhor. Tem gente que tem que sair para pegar água, tem gente que tem que tomar banho de balde, tem gente que não tem chuveiro, não tem água encanada. Sabe? O Júnior está aqui, já foi missionário, ele é missionário, aliás, né? Mas eu digo assim, ele já esteve em lugares que eu nem imagino as situações que as pessoas enfrentam. E eu aqui reclamando porque eu estou tomando um banho aqui. Não, Senhor, eu te agradeço, Senhor, porque eu tenho um chuveiro. Eu te agradeço porque... Pá, desligou eu. Aleluia, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque eu tenho ainda um banheiro, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Sério, irmão, todo dia eu comecei a agradecer a Deus. Olha, de coração. Não durou muito tempo. Durou um mês. Eu comprei um chuveiro, troquei e nem me dei conta. Quando eu me dei conta, eu estava debaixo de uma ducha, assim, uma coisa de Deus, irmão, sabe? Assim, aquela coisa, aquele barulhão, assim, sabe? E eu ali, aí eu olhei para cima e falei, meu Deus, o chuveiro novo chegou. Porque tudo que você reclama só piora, mas tudo que você agradece, aumenta, melhora, Deus abençoa. Então, irmãos, apresente as tuas necessidades ao Senhor, ore, suplique, mas levanta e haja em gratidão pela fé. Se coloca de pé no seu lugar.